Olá, gente linda. Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 4 de abril e o texto diz: fé ousada. No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Deus pergunta ao profeta Ezequiel: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E ele responde: ó Senhor, só tu o sabes. Amém? Vamos tomar café. Aí o autor vai nos dizer assim, ó: é admirável a sinceridade de Ezequiel, pois diante dessa visão, né, reconheceu que só Deus poderá trazer vida para aqueles ossos. Ele vivia em meio aos cativos e sentia na pele o sentimento da incapacidade que dominava os israelitas por causa do pesado jugo dos babilônios, causando imensa humilhação. É difícil conservar a confiança quando estamos cercados de pessoas desanimadas. É impressionante o número de pessoas pessimistas, pois não dão um passo sem explicações prévias, ao contrário da fé, que não interroga e nem calcula, mas simplesmente confia e avança. Como é difícil continuar acreditando quando pessoas pessimistas estão ao nosso redor. Por isso, eu decidi andar próximo de pessoas que tenham uma fé maior do que a minha, porque quando eu for compartilhar algo, eles irão alimentá-la. Nesses anos, como pastor, eu já encontrei muitas pessoas pessimistas, inclusive durante vários momentos em que, caminhando sobre uma promessa, elas vieram com palavras de desencorajamento, até mesmo declarando que eu não conseguiria, porém decidi confiar e avançar. Isso me ensina que é preciso confiar em Deus, mas que também é preciso agir, na certeza de que o Senhor está efetivamente conosco. Com Deus é assim: primeiro você dá o passo, depois ele cria o chão. Não dá para viver a fé permanecendo em lugares conhecidos e que aparentemente são seguros. É necessário arriscar. O fundamento da fé não é a irracionalidade, mas o fato de que a nossa vida é sustentada em Deus e que pode fazer o impossível, né? Uma frase do autor diz assim: viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. O devocional é 95, a leitura bíblica é Lucas 9 e a palavra-chave é ousadia. Que nós possamos ter ousadia de confiar em Deus. Confiar em Deus, porque Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Conforme a gente der o passo, Deus vai abrindo o chão. É só crer e confiar, porque o mais o Senhor fará. Amém? Eu vou ler aqui um texto para vocês, para a gente poder aprender a confiar em Deus. Porque sem confiança não dá. Esse texto está aqui, ó, promessas no livro de Jeremias, tá? Ao invés de ler o livro de Ezequiel, eu vou ler o livro do profeta Jeremias, onde fala assim, ó, no capítulo 33, as promessas de paz e prosperidade para o povo. Aqui diz assim, ó: veio-me a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez essas coisas, o Senhor que forma para as estabelecer, o Senhor é o seu nome. Aí Deus diz assim, ó: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada, quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos, e minha ira e meu furor, porquanto essa cidade escondia o meu rosto, por causa da sua grande maldade, né? E eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de todas as iniquidades com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar
que vos dizeis que está deserto, sem homens e sem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, a voz dos que dizem, né, dos que cantam, rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças, à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, em todas as cidades, haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos, e nas cidades montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Então, Deus tem promessas. Este livro de Jeremias, no capítulo 33, ele fala sobre paz e prosperidade. Então, Deus tem paz e prosperidade para aqueles que creem nele, para aqueles que obedecem a ele, para aqueles que dependem dele. Como ele diz mesmo aqui, ó, no versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus, ele tem promessas, a gente só tem que crer e confiar, mesmo que ele permita que nós passemos por guerras, que nós passamos por lutas, que nós passamos por sofrimentos, que nós passemos por situações difíceis. Deus tem vitória, Deus tem bênçãos e tem vitória para a nossa vida. Nós temos que crer e confiar no nosso Deus, e ele fala, ó, que ele nos restaurará, ele nos trará cura, nos trará saúde, ele nos revelará abundância de paz e segurança, restaurará a nossa sorte e vai edificar tudo de novo, aquilo que foi derrubado, aquilo que foi destruído, Deus vai reconstruir e Deus vai reedificar. A gente tem que confiar no nosso Deus, porque às vezes passa por muitas situações difíceis. Você passa por situações, nós passamos, né? Por situações difíceis dentro da nossa família, passamos por situações difíceis no casamento, passamos por situações difíceis na criação de filhos, passamos por situações difíceis na vida profissional e financeira, passamos por, às vezes por causas na justiça também, pessoas que nos colocam, né, na justiça, que se levantam contra nós. Às vezes nós temos que colocar causas em justiça também contra pessoas, contra empresas, contra alguma coisa. Então é uma luta também a gente passar por isso. Então nós passamos por muitas coisas difíceis nessa terra, por enfermidades. Às vezes ficamos doentes, ficamos com enfermidades que tem que fazer tratamento prolongados. Então assim, são muitas lutas que nós passamos por esta terra. Mas se a gente confiar em Deus, depender dele, ele vai nos dar a vitória. Deus só quer de nós obediência, porque o amor dele é incondicional. Então que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos depender de Deus, porque nós temos que ter a fé em Deus, porque tudo ele fará na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe os seus projetos, e que nós tenhamos fé inabalável em Deus, porque ele tem o melhor para a nossa vida.